Olá, hoje nós vamos falar de um assunto voltado para o mundo jurídico e familiar ao mesmo tempo. É algo que gera muita polêmica, muito debate, mas tem muitas questões delicadas, porque envolve família, envolve crianças, envolve relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre a possível revogação da lei de alienação parental que está aí em julgamento no Congresso Nacional. E existem algumas questões muito importantes a serem observadas nesse debate. Então, hoje a nossa convidada é a advogada Ana Maria Aff, que vai trazer um pouco aí de luz para nós e até esclarecer algumas questões que são equívocas que estão sendo colocadas nas redes sociais. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, doutora. Bom, antes da gente falar dessa questão da revogação e das polêmicas em torno, eu queria que a senhora lembrasse um pouco sobre o que é a lei de alienação parental, o histórico dessa lei, há quanto tempo ela existe, qual é o papel dessa lei hoje? Tá, para falar da revogação, de fato a gente tem que retroceder, né? E é importante que a gente tenha clareza sobre o que de fato é caracterizado como alienação parental e de onde saiu isso. Uhum. A alienação parental veio da América, né? De um psiquiatra que enfim, já faleceu, mas Richard Gardner. Para defender os homens e para defender a pedofilia, há muito tempo, né, que a gente não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, a troca de informação, para defendê-los, ele criou a teoria da alienação parental, né? Então, a mãe denunciava o abuso e Gardner vinha defender, não, a mãe está querendo tirar o filho do pai, isso é falso, isso não é verdadeiro, e deu-se uma série de processos e isso foi caminhando. No Brasil, isso foi abordado em 2010. Isso chegou a ser legislação, né? Entrou na lei brasileira em 2010 com a CPI dos maus tratos, né? Isso veio discussão, enfim. E aí, em 2014, foi publicada a lei da alienação parental, que entrou em vigor em 2015. A própria lei traz com clareza o que é alienação parental, né? Eu posso resumir, mas sim. A alienação parental é toda manifestação contrária ao laço afetivo ou de proximidade com o outro genitor. Em 2015, a gente não tinha ainda o pai e a mãe homoafetivo, não tinha a legislação civil nas demais, enfim. Reconhecidamente, né? Civilmente. Então, enfim, o termo usado pela lei foi genitor, né? E a prática consiste em impedir que o filho, de fato, conviva e crie um laço de afetividade, de proximidade, de segurança, né? Então, a lei é bastante clara quanto a isso. Isso, só te cortando, desculpa, mas entre ambas as partes, seja, né, a mãe colocar, falando assim até de uma forma mais popular para as pessoas compreenderem, né, colocar a criança contra o pai ou o pai colocar a criança contra a mãe, a lei alcançaria exatamente as duas partes, é isso, né? É importante também ressaltar que não é só a mãe que pratica alienação parental, não é só o pai, né? É qualquer pessoa que tenha criança sob seus cuidados, sob sua, né, o guarda, tutela. A lei, inclusive, prevê expressamente avós, né? Então, até os amigos, quem está temporariamente com a criança, quem tem a tutela provisória ou a guarda, enfim, né? Em caráter de temporário. Isso também alcança. Na prática, né, no popular, o que é, de fato, alienação parental? O filho chegou
da convivência, foi estabelecida uma convivência, o filho chegou da convivência achando ruim, chorando. A mãe pergunta o que foi, aí, enfim, se existe algum ressentimento, alguma coisa, já vira um problema, né? Aí a criança chega e fala, detesto meu pai. Mas, de repente, ele falou, detesto meu pai, porque o pai não deixou tomar o sorvete antes de comer. É simples assim, né? Como geralmente há as pessoas demoram, é do ser humano isso, né? Demoram a elaborar, a superar a questão do divórcio, a separação. Do afastamento. Então, isso acaba recaindo sobre sobre os filhos. É preciso, quem nos ouvir falar agora e estiver passando pelo processo, vai ter um único sentimento, ódio, porque dói. Né? Quando nós estamos vivendo esse processo, é muito doído. Então, nada parece fazer sentido. E aí, o que é que acontece? O ser humano, ele é egoísta por natureza. Então, por isso que a lei, ela já veio vazia. Porque não existe um tratamento na separação. Né? A lei, enfim, a lei traz que a alienação parental configura SA com um perito. Como é que funciona na prática, na maioria das vezes? O pai é ouvido uma vez, a mãe é ouvida uma vez pela equipe multidisciplinar biopsicossocial, né, que inclui os médicos quando tem caso de abuso, ou só com psicólogos. Como é que você vai dizer que um pai ou uma mãe ou a pessoa que esteja com a criança está negando a convivência com base em uma conversa de 30 minutos? E o que é que aconteceu? Em 2015 é que veio a enxurrada processual. Isso, de acusações, inclusive, né, na maioria, infundadas, tanto de uma parte quanto da outra. Então, isso ficou... os processos se arrastam durante anos, porque não tem como provar. Eu sempre falei que é um fantasminha. Porque, assim, quando você vai se defender de um fato, ocorreu, existe prova, né? Tudo bem. Agora, a alienação parental é todo um contexto. É a convivência, é o que a criança experimenta de um lado e de outro, né? Então, por exemplo, uma simples negativa da criança de viajar com a outra família é alienação parental. Como alienação. Porque foi a mãe que falou para não ir. Ou o pai que falou para não ir, né? E isso é muito complicado. Eu acho, vou continuar achando, respeitando toda a divergência, que é uma lei que precisa ser revogada porque ela não traz o mínimo de segurança jurídica. Falando ainda nessa questão da aplicação da lei, né? Você já falou aí da dificuldade de se provar, né? E de muitos processos infundados. E também da demora na justiça por conta, né, de toda essa demanda, porque aí também traz afoga aí o judiciário, né, com processos que são sigilosos, que envolvem, em geral, né, menores de idade. Como é que surgiu esse movimento em busca da revogação dessa lei? Porque ela está lá em tramitação, ela está na Câmara ainda, né? Isso. De onde surgiu, então, de onde partiu a intenção de revogar a lei da alienação? Ela já vem há muito tempo. Na minha percepção, respeitando qualquer outra opinião diversa, isso veio do movimento das mães, das redes sociais, que deram voz ao que acontecia em casa.
né? Então, qualquer rede social é onde a sociedade hoje se manifesta. Então, começaram as exposições de vídeos, de problemas, de crianças sendo abusadas. Foi quando a sociedade entendeu que existia uma entranha ali que precisava ser resolvida, né? Eu não sei se eu posso falar de uma, enfim, de uma... Um caso em especial? Não um caso, de um movimento. Sim. Né? Existe numa rede social um movimento que eu respeito demais. E assim, são casos muito, muito dolorosos. Especificamente, esse arroba começou um movimento, né, que se dissipou, tomou conta. E aí é que veio o perigo, porque essas mães tinham provas, tinham motivo, tinham sido violadas, tiveram os filhos arrancados, sem chances de defesa, né? E isso foi, enfim, isso foi avançando. E o que acontece é que a Maria Berenice Dias, ela é jurista, né? Ex-desembargadora, ela foi a primeira juíza ex-desembargadora no Rio Grande do Sul. É uma jurista que eu sigo desde o primeiro ano de faculdade, né? Ela abre uma possibilidade diante da publicidade, né, dos casos, do avanço, que nós tenhamos uma vara especializada, assim como para a violência doméstica. Porque, como eu disse, o judiciário não tem aparato especializado para utilizar essa lei, para que essa lei seja justa, né? Para que essa lei traga a segurança jurídica que cabe a ela trazer. Aí alguém fala, nossa, é contra a alienação parental, então vai, né, alienar é permitido. Não, não é isso. O pano de fundo de tudo isso é muito legítimo, tá? Eu entendo como muito legítimo. Eu discordo de como ela foi elaborada, porque nós não temos como fazê-la funcionar. Mas o pano de fundo é muito legítimo. E muito grave, né? A criança, é preciso que tanto o pai quanto a mãe, né, elimine o egoísmo nato do ser humano e respeite a outra metade da criança. Eu sempre entendi que a criança tem duas metades, né? E para que ela se faça inteira, né, para que a gente respeite, para que o pai e a mãe, que de fato amam, vejam a criança feliz, necessariamente precisam respeitar a outra metade que não lhe cabe. Né? Justamente. Enfim, aí é o que vem o ressentimento e vem... e por isso que a jurista Maria Berenice Dias defende que a lei, enfim, permaneça, mas que haja uma vara especializada, peritos estudados, né, renovação de informação, de estudo de caso, que seja por exemplo, que seja uma vara especializada como é a Maria da Penha. Na verdade, nós estamos falando aí de situações que são muito sensíveis, né? Porque aí são adultos que romperam relacionamentos, que têm às vezes uma rede de mágoas, de rancor, às vezes de ódio mútuos, né? E nesse meio, o fruto dessa união que são os filhos, que tem, como você falou, né, citando, tem metade de cada um, e é a parte mais frágil. E todas as vezes que a gente vê isso, a gente tem visto até os debates relacionados aos abusos, né, das crianças, no cinema, né, a discussão com o filme, né,
Som da Liberdade, que traz aí à tona uma questão grave e que a gente vê que acontece sempre e às vezes do nosso lado, às vezes muito próximo de nós. Então, assim, e às vezes esse movimento para buscar efetivamente essa proteção e esse aparato é muito demorado, né? Então, assim, o que você acha que... Porque é um movimento, né? A desembargadora defende a manutenção da lei com uma estrutura que pode... A própria Lei Maria da Penha demorou bastante, né? Precisou haver aí um processo internacional. Até, de repente, eu queria que você explicasse aí como é que entrou a ONU cobrando esse tipo de situação em relação à lei de alienação parental no Brasil, né? E aí, assim, dentro disso, o que você acha que seria necessário para substituir, se sendo revogada? Há possibilidade de substituição de uma lei para manter essa proteção, digamos? Substituí-la, não. É possível... Ou algo novo? Trazer algo novo? Aí seria uma nova lei, né? Sob novas diretrizes. A lei como está hoje nós temos uma divergência, né? A gente tem, enfim, juristas muito competentes, muito, enfim, afinados com o tema, que defendem a manutenção da lei. Nós temos a metade, a outra parte que defende que a lei seja revogada. E a gente tem também a parte dos juristas que entendem que um concertinho aqui, outro ali, resolveria. Eu acho que não resolve, né? Eu me perfilo na revogação da lei e sim na construção de uma nova, acho muito legítimo. Como eu disse, o pano de fundo é justíssimo, né? É um tema caro, né? Tá no meio do fogo agora, né? Porque a gente tá a um passo da revogação ou da manutenção, né? De qualquer forma, precisa haver uma mudança, seja revogada ou não. É isso, né? O que eu acho que na verdade, os casos não são complicados. Quem complica é o ser humano, né? É o ressentido. É a pessoa que se sentiu rejeitada, ou a pessoa que quer vingança e não enxerga o filho. Então, assim, ou como a gente tem, eu já vi, né, inclusive peças, assim, a fulana ouviu num determinado encontro social que a criança está sofrendo alienação parental. A peça era essa. E ponto. Só de... Né? Essa sem ação, prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Era assim, a fulana, não era nem a parte legítima, né? A fulana escutou da ciclana fofoca, falando claramente, com base em fofoca. Na verdade, não foi uma fofoca, né? Que no decorrer do processo foi caracterizado que foi uma maldade mesmo, né? E assim, foi uma ação que durou 7 anos, né? É um caso concreto. Acabou com a vida dos envolvidos durante 7 anos, né? Isso traz dor, isso traz doença, isso traz... Então, não é complicado, né? Agora, nos casos... como eu disse, a gente tem que... O respeito, inclusive, isso foi trazido para o ECA como violência psicológica. Né? Então, tem a questão do crime também, que ainda se discute, mas foi o que a lei trouxe em 2018, né? Acrescentou a violência psicológica. O que é que eu acho que resolve? Foi a pergunta. Eu defendo a revogação dessa lei. Eu defendo que nós tenhamos grupos de estudo com os diversos polos, inclusive incluindo os pais homoafetivos, porque pai também, né, se forem, enfim,
2 pais, 2 Pais e mães, né? também estão sob o crivo São da seres lei, humanos, né? Exatamente. Qualquer pessoa que tenha criança sob sua orientação, guarda, enfim, cuidado. Enfim, criar grupos de estudo, conscientizar. E é uma questão muito complicada, porque quem julga traz as suas dores também, né? Então, enfim, eu acho que a saída é o que buscar um diálogo aí, né? É muito complicado conciliar também. Só, assim, eu queria que você só falasse rapidamente como é que a ONU entrou na história aqui no Brasil em relação à alienação parental, porque já houve aí uma cobrança por parte, né? Sim. O projeto foi encaminhado também para a ONU, porque aqui é enrolação e demorou, e aqui... E nós temos um grupo especial que está muito em cima disso. E foi esse grupo que conseguiu levar até a ONU, até os peritos da ONU. Porque até então, passaram lista de... Como é que... Me faltou a palavra aqui. As assinaturas. As assinaturas, isso, da revogação e tal. Então, é um movimento lento, né? Que vem a passos lentos e que é para ontem, porque tem criança morrendo por conta de alienação parental. Então, esse movimento, com um projeto de lei que não avançava, foi até a ONU. Aí começa a ter uma visibilidade internacional, né? Exatamente. O que a mulher poderia fazer para se defender? Por exemplo, ela também processar? Claro. O outro, ela está sendo processada por uma situação, aí seria, não é calúnia, difamação, não incorreria aí em algum dessas... mas assim, o que ela poderia se sentir também aviltada ou por estar sendo processada em algo que ela não fez e ela fazer como é que se chama mesmo? Uma reconvenção. Reconvenção, processar o outro lado? Certamente. E é uma saída também. É uma saída processual. A estratégia, enfim, depende de cada advogado. O que é muito importante falar, e eu falo na minha rede social, tenha um dossiê da vida do teu filho desde a hora que ele chorou. Grave, junte documentação médica, documentação escolar, machucadinhos, por que aconteceu, grave, inclusive, o teu filho, né? E tenha um resguardo. Quando a mulher tem esse respaldo e o homem a processa por alienação parental, é uma chave jurídica, é um movimento processual, né? Então é um processo no próprio não é no próprio processo, mas corre como se fosse, né? Então pode e deve. E é importante salientar também que não depende do tipo da guarda. Né? Então, qualquer ser humano que tenha sob sua orientação, guarda, tutela, representação, enfim, pode praticar alienação parental, independente de gênero, e também, igualmente, independente de moradia conjunta, tá? Porque pais que moram juntos sob o mesmo teto também praticam alienação parental. Quem tem a guarda unilateral pratica alienação parental. E quem tem a guarda compartilhada também pratica alienação parental. Né? O que acontece é o seguinte, que antes era uma advertência. Ou poderia, a pena, né? Vamos dizer, ou poderia... causar a inversão da guarda, ou era o máximo, né, que a gente tinha na lei lá em 2010. Quando veio quando entrou, né, em vigor em 2018, a que aborda a alienação ela
ela ganha um novo contorno, né? Que é a violência psicológica. Assim como houve a modificação no Código Penal que trouxe a violência contra mulheres, uma violência específica, né? Sim, agravando inclusive, né, as penas a pena. e tudo. Enfim, essa lei entrou no ECA e trouxe também como violência psicológica. Aí pode ter perda do poder familiar da outra parte? Exatamente. Aí agora, sim, agora há a possibilidade da suspensão ou até da perda definitiva do poder familiar. Eu sei que assim, a gente poderia passar um dia inteiro trazendo, né, os vários cenários, os vários meandros dessa discussão, mas assim, gostaria que, assim, se faltou alguma coisa para a gente, né, pra gente encerrar, se faltou algo que a senhora gostaria de trazer, de esclarecer, de alertar, e eu gostaria que a senhora passasse onde encontrá-la, né, quem quiser saber, buscar informações, quem quiser buscar aí também orientação, né, nas suas redes sociais, por favor, fique à vontade. Certo. O que eu tenho para dizer, eu acho que eu já disse, o ser humano tem natureza egoísta, né? E eu acho que, assim, é muito simples resolver. É muito, mas muito simples. Se você tem uma dúvida, se você acha que enfim, que teu filho ou que o pai ou a mãe estejam sob alienação, olha, fulano, vem cá, aconteceu assim, assim, assado, é desse jeito, não é desse jeito. Criança tem direito de conviver com a namorada do pai, com o namorado da mãe, com o padrasto, com, enfim, né, com madrasta, com a outra família. Eu acho que os casos de alienação parental, eu acho que eles se resolvem, né? Eu acho que nenhuma lei seria tão efetiva quanto a própria consciência e o próprio amor, né? Que a gente sente pelo filho. E, enfim, é um tema de fato, é um buraco negro, porque é muita informação, a gente tem muito debate envolto. Né? Quem quiser saber mais, eu tô na @anaaf, ADV, aquele tracinho embaixo, underline. Underline. Isso. E também tem o escritório físico, né, na Avenida da Historiador Rubens de Mendonça, no edifício Top Tower, né? Fica bem acima da Defensoria Pública. Ah, tá bom, tá ok. Muito obrigada novamente por ter aceito esse convite, por trazer aí informações e esclarecimentos. Eu acho que conhecimento é um primeiro passo para a gente conseguir também causar e contribuir com as mudanças que são necessárias, né? Então, eu agradeço muito. Doutora. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Muito obrigada. Bom, eu vou deixar na nossa descrição do YouTube, onde eu tenho um pouco mais de espaço, um link para a entrevista que nós fizemos com uma juíza aqui no interior do estado. Se eu não me engano, foi de Campo Novo do Parecis. É porque eu me lembrei agora, até comentei com a doutora Ana Maria antes da gente gravar, sobre um projeto que ela realizou na comarca dela, voltado para os pais que tinham se divorciado, né, e estavam sendo acusados de alienação parental, pais e mães, e ela criou um grupo ali, primeiro, para esclarecer, para trazer trazer à luz essas questões emocionais e a importância do adulto, né, que está magoado, que está ferido, que tem a sua criança interior também, voltar a buscar o seu equilíbrio, olhando aquele filho como um fruto, como uma pessoa que é individual, que tem, tem metade de cada um, mas é um outro ser humano e precisa ser respeitado. Então, assim, ela fez um projeto, é muito lindo, porque ela relata os resultados e muitos às vezes falaram, olha, mas eu não sabia que isso era crime, que isso tem lei e tal, e conseguiu trazer alguns resultados. É uma célula, é uma sementinha, mas eu acho que algo que pode ser ampliado aí em toda essa discussão. Então vai ficar na descrição do YouTube aqui do nosso vídeo o link dessa entrevista com a juíza e essa entrevista com a doutora Ana Maria Aaf. Eu peço a você que compartilhe.
Está muito esclarecedora, está muito importante, né? Curta, compartilhe nas suas redes sociais, com pais, com mães, com pessoas que gostam de ouvir todos os lados, né? E a gente também está contribuindo aí com esse debate. Então a nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, está aqui o site RD News, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.